discutirmos a validade ou não da experiência, o homem é pássaro cativo fadado a grandes voos. Pássaro cativo. Ser equipado com recursos superiores, que viaja do instinto para a razão, desta para a intuição e, por fim, para a sua fatalidade plena, que é a perfeição. Uma psicologia baseada em terapêutica de agressão e libertação de instintos, evitando as pressões que coartam os anseios humanos, certamente atinge os primeiros propósitos, sem erguer o paciente às cumeadas da realização interior, da identificação e vivência dos valores de alta monta que dão cor, objetivo e paz à existência. Assumir inferioridade, o desmando, a alucinação, é extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Se não é recomendável para as referidas escolas, a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns, aos outros agredindo graças aos falsos direitos que tais pacientes requeiram para si, arremetendo contra os direitos alheios. A sociedade, considerada como castradora, marcha para as terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Tem origem remotas e próximas. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Falhando a terapia profunda de soerguimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Todos os indivíduos experimentam limites de alguma procedência. Os extrovertidos, conquistadores, ocultam, às vezes, largos lances de timidez, solidão e desconfiança que têm dificuldade de superar. Suas reuniões ruidosas são mais mecanismos de fuga do que recursos de espairecimento e lazer. Os alcoólicos, que usam as músicas ensurdecedoras que os aturdem, encarregam-se de mantê-los mais solitários na confusão do que solidários uns com os outros. As gargalhadas, que são esgares festivos, substituem os sorrisos de bem-estar, de satisfação e humor, levando-os de um para outro lugar, embora se movimentem por cidades, clubes e reuniões diversos. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhes são inerentes. Descobrir a sua realidade
e crescer dentro dela, aumentando a capacidade de ser saudável, eis a função da inteligência individual e da inteligência coletiva, posta a benefício da vida. As transformações propõem certezas que devem ser enfrentadas naturalmente, como as oposições e os adversários encarados na condição de ocorrências normais do processo de crescimento, sem ressentimentos, nem ódios ou fugas para o suicídio. O homem que progride cada dia ascende, não sendo atingido pelas famas dos problematizados que o não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. Alcançado o acume desejado, este indivíduo está em condições de descer sem diminuir-se, a fim de erguer aquele que permanece na retaguarda. Ora, para alcançar-se qualquer meta, e em especial a da paz, torna-se necessário um planejamento que deflui da autoconsciência, da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. O planejamento precede a ação e desempenha papel fundamental na vida do homem. O planejamento. Somente uma atitude saudável e uma emoção equilibrada, sem vestígios de ódio, desejo de esforço, podem planejar para o bem, o êxito e a felicidade. Nós vamos ter um exemplo de um livro excepcional de da grande médium Ivone do Amaral Pereira, que intitula-se Memórias dos Suicídios. Meu Deus, Memórias dos Suicídios. Exatamente. Dona Ivone do Amaral Pereira, quando terminou esse livro, ficou engavetado, me parece que por 8 anos, em seu poder, antes de publicá-lo. Por quê? Porque é um livro de pouca leitura. Poucas pessoas tiveram acesso a esse livro. Por que poucas pessoas tiveram acesso? Porque o Centro Espírita, os estudiosos da doutrina espírita, os centros espíritas, não estudaram uma obra dessa natureza, que é uma literatura. É como se fosse Paulo e Estevão, um livro grande, não é? Grosso, só que completamente diferenciado um do outro. O Paulo e Estevão é a história do cristianismo, e Memórias de Suicida é a história história do purgatório, história do umbral, das zonas umbralinas. Né? Quem manuseou, não precisa ter lido, mas quem manuseou e teve os olhos sobre o livro Dante, de Dante Alighieri, o Inferno, é como se estivesse lendo e vendo o livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias em Suicida. É um livro pesado, entende? E na época que ela terminou, segundo os estudiosos, os espíritas ainda não estavam preparados para uma obra daquela envergadura. Tamanho, peso específico que a obra trazia, porque citava todos os passos, né, do suicida Camilo Castelo Branco,
que foi quem trouxe-lhe a memória, a mente, a literatura das zonas umbralinas. Então esse livro ficou até que o movimento, com todo respeito, os bambambãs da doutrina espírita, fala, não, esse livro já deve ser editado. Os espíritas estão preparados para uma literatura dessa natureza. Aí publicou. É um livro muitíssimo interessante, de estudo. Não é uma obra de leitura, de se ler. Ele é um livro que prende, porque narra fatos incomensuráveis, fatos muito interessantes e muito sérios, né? Então, deveria ser um livro utilizado pelas casas para estudo, para informação dos médiuns, de um modo geral, não é? Nós entraremos agora na história dos mitos, que seria o último subitem deste segunda parte do livro do Homem Integral, né? Estranhos rumos, seguros roteiros. Vamos falar agora sobre os mitos. Mas antes vamos acalmar.